boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Intervenção federal no Rio de Janeiro completa 3 meses e entra em nova fase. Governo federal e estados firmam pacto de combate e enfrentamento à LGBTfobia. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o noticiário hoje já conversando com Flávia Grossi, na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro, porque Flávia conta pra gente os detalhes sobre o que significa agora, ao completar 3 meses, a intervenção federal na segurança no Rio de Janeiro, entrar em uma nova fase. O porta-voz deu entrevista falando sobre o assunto e Flávia aproveita, e traz um balanço pra gente sobre esse período e sobre a situação da violência no estado. Boa noite, Flávia. Boa noite, Rosiane. Uma ótima noite para todos. Já são 3 meses, passa muito rápido, da intervenção federal na segurança pública do Rio. Nesses 3 primeiros meses, que foi chamada a primeira fase dessa intervenção, foi feito um relatório com um diagnóstico do que as polícias do Rio estavam precisando. O governo federal, ele liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Também foi uma fase aí de mudança na cúpula da segurança pública, na direção da cúpula da segurança pública do Rio. Outro destaque foi o anúncio de que 19 UPPs iam ser fechadas. Isso representa metade das unidades de polícia pacificadora de todo o estado. 2 já estão em processo de extinção e outras 17 serão fechadas nos próximos meses. O porta-voz da intervenção federal, Coronel Roberto Itamar, conversou ontem com o repórter Maurício de Almeida e ele disse o que esperar dessa nova fase. Ele disse que 1.300 PMs que estavam cedidos para outros órgãos vão voltar para as ruas. Também disse que novas viaturas vão ser compradas, assim como armas e coletes. Coronel Itamar adiantou que uma nova comunidade vai ser ocupada pelos militares, a exemplo do que aconteceu com a Vila Kennedy na Zona Oeste. Vamos acompanhar então um trechinho da entrevista do Coronel Roberto Itamar. Nós acreditamos que a população confia nos resultados que serão alcançados pela intervenção. Ela não tem por objetivo resolver todos os problemas que já vêm se acumulando há várias décadas no Rio de Janeiro. Todas as cidades do mundo têm os seus índices de criminalidade registrados e o que se quer com a intervenção, o que o governo quer com a intervenção é trazer esses níveis a uma situação que possa devolver ao Rio de Janeiro a capacidade de atrair eventos, de que a sua população possa transitar em segurança, que a sua indústria possa funcionar, que o seu comércio possa ter tranquilidade também para funcionar, evitando qualquer tipo de incômodo, não só à população, como também à área econômica do nosso estado. Rosiane, voltamos com você. Obrigada, Flávia Grossi. Olha, falando em intervenção federal no Rio, até o final deste mês, o Gabinete de Intervenção Federal vai receber 12 veículos que eram do Ministério do Planejamento e estão sem uso ali desde fevereiro, quando foi determinada ali uma limitação em relação ao uso de veículos oficiais. O Ministério do Planejamento disse que esses veículos estão em ótimas condições e que tem uma média ali de 63 mil quilômetros rodados. Portanto, um reforço aí em relação a esse aparato no Gabinete de Segurança no Rio de Janeiro, de intervenção no Rio de Janeiro. E ainda em relação a essa área de segurança, o Congresso Nacional aprovou ontem cargos de comissão para dar reforço no setor. São cargos que vão ser destinados tanto ao Gabinete de Intervenção na Segurança Pública no Rio de Janeiro, como também para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Eu anotei aqui os números, olha, são cargos, isso foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. São cargos que vão ser liberados, portanto, a criação de cargos de comissão, e isso vai somar aí quase 21 milhões de reais em gastos especificamente nesses cargos. Neste ano, 23
6 milhões no ano que vem. Mas essa verba é proveniente já de uma outra situação ali que foi de enxugamento, que era aquele cancelamento dos cargos do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E ainda falando, aí já que a gente está falando de segurança, eu vou falar, o Henrique Bolg, nosso editor, ele até tem uma notícia curiosa para a gente, que aí é em relação às Forças Armadas. Hoje foi lançado um almanaque referente às Forças Armadas, um almanaque com a Turma da Mônica para falar sobre essa questão de defesa nacional. Acompanha com ele. O criador Maurício de Souza participou do lançamento aqui em Brasília. Ele disse que o almanaque é uma forma leve e tranquila de transmitir noções de cidadania e ética. O custo de impressão foi de R$300 mil para imprimir 100 mil revistinhas, que serão distribuídas inicialmente em colégios militares. O objetivo é ampliar os conhecimentos sobre a indústria de defesa e as profissões das Forças Armadas. O almanaque apresenta também os equipamentos usados pelos militares e aborda conceitos como a Amazônia Azul e os ecossistemas brasileiros. Olha, agora a gente vai voltar a conversar com Flávia Grossi. Como eu tinha dito no começo do programa, ela também conta como é que está essa situação em relação à violência no Estado. Tem um número que chama muita atenção, que é a questão da morte de policiais, né, Flávia? É isso mesmo, Rosiane. Infelizmente, a gente tem aí a triste notícia da morte de mais um PM que morreu hoje na zona norte do Rio durante uma tentativa de assalto. Foi o sargento da PM, Robert Nogueira de Almeida. Quando os assaltantes perceberam que ele era um policial militar, infelizmente, os assaltantes balearam o policial militar. Com ele, sobe para 50 o número de policiais mortos no Rio. Desse total, 48 são policiais militares. Uma outra notícia envolvendo violência aqui no estado é que a Justiça confirmou a condenação de 2 ex-policiais militares no caso da morte do adolescente Matheus Alves dos Santos. Esse crime aconteceu em 2014 e ganhou bastante repercussão porque foi divulgada na imprensa a imagem do carro dos policiais militares que transportava este adolescente. Além dele, um outro adolescente estava no carro, ele foi baleado e só sobreviveu porque fingiu estar morto. Os PMs também são acusados de ocultação de cadáver e de tentativa de homicídio deste outro jovem. Rosiane. Obrigada, Flávia. A gente segue falando de segurança pública porque no Senado Federal já foi aprovada a urgência no plenário da Casa. Foi aprovado na CCJ, foi aprovada a urgência para votação no plenário da Casa daquele projeto que cria o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Mariana Jungmann tem acompanhado esse debate todo desde a votação aqui na Câmara, né, Mariana? Então, pode votar hoje ainda no plenário? Olha, Rosiane, boa noite. Os senadores estão discutindo esse projeto nesse momento e a expectativa é justamente essa, votar ainda hoje esse projeto que cria um sistema único que vai reunir todos os órgãos de segurança pública do país, polícias, sistema prisional, todos os órgãos de segurança pública dentro de um único sistema, mais ou menos como funciona hoje com a saúde. E aí a ideia é que esses órgãos atuem de maneira mais sistêmica, mais conjunta, compartilhando ali informações, dados, boletins de ocorrência, operações e até expertise ali na parte de ciência, de tecnologia. O único, hoje mais cedo, na Comissão de Constituição e Justiça e agora no debate no plenário do Senado, o maior ponto ali de entrave é em relação ao sistema de atendimento socioeducativo, que cuida de adolescentes e crianças que estão ali em situação de infração, Rosiane. Alguns senadores são contra esse sistema fazer parte do sistema único, porque há essas prerrogativas previstas ali no ECA. Esse é o ponto que está em maior debate. Se não houver alteração em relação a isso, nem nenhum outro ponto, o projeto segue para a sanção presidencial. Quando for aprovado, né, claro. Exatamente. E a gente vai continuar acompanhando. Certamente amanhã a gente vai ter novidades sobre isso aqui no programa também. E ainda falando sobre violência, mas desta vez um esforço coletivo para enfrentamento de uma violência direcionada, que é aquele caso de LGBTfobia. Governo e estados firmaram, hoje governo federal e estados, firmaram um pacto para esse enfrentamento e esse combate à LGBTfobia. Quem tem os detalhes pra gente é Jéssica Gonçalves, que hoje está lá na redação da TV Brasil, né, Jéssica? Boa noite.
Isso mesmo, Rosiana. Boa noite a você e a todos. O governo federal e representantes de 12 estados assinaram hoje aqui em Brasília o Pacto de Combate à LGBTfobia para enfrentar a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. É uma união de forças, como você disse, né? No ano passado, diz que SEM registrou em todo o país mais de 3 mil violações de direitos da população LGBT. O Grupo Gay da Bahia monitora há quase 40 anos os crimes motivados por LGBTfobia. No ano passado, o Brasil atingiu um triste recorde histórico. 445 pessoas foram mortas vítimas da LGBTfobia. E o presidente nacional do Conselho LGBT, Washington Dias, destacou que, além das mortes violentas, essa parcela da população também sofre por não ter os direitos respeitados. Levando em consideração o número de assassinatos, né, de violações e violências de direitos humanos da população LGBT sofre no Brasil, a gente resolveu, né, rediscutir isso, sociedade civil e governo, para justamente ser uma ferramenta de coibir essas violações, essas violências contra a população LGBT. Bom, 12 estados aderiram ao Pacto de Combate à LGBTfobia já nessa primeira fase. O pacto começou a ser construído há 5 anos, quando os movimentos sociais LGBTs começaram a se articular nacionalmente. Rosiana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E Flávia Grossi volta a conversar com a gente no Rio de Janeiro, porque por lá também um esforço da Defensoria em relação a esse respeito à população LGBTI. Flávia. Rosiane, foi uma ação que aconteceu na sede da Defensoria Pública, lá de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Essa ação, ela atendeu 31 pessoas, entre transexuais e travestis. Elas receberam um ofício de gratuidade para que elas apresentem no cartório, para que essas pessoas mudem o nome e também o sexo no registro civil. E lá em São Paulo, teve também mais ações em favor da igualdade de gênero. E quem conta pra gente é a repórter Vanessa Casalino. Oi, Flávia. Boa noite para você, boa noite a todos. 2 decretos foram alterados pela Prefeitura relativos à população LGBTI, que inclui o intersexo, que é quando a anatomia do corpo não corresponde ao sexo feminino ou masculino. Uma das mudanças facilita o uso do nome social por empresas públicas e privadas. A outra alteração se refere ao programa Transcidadania, que já prevê escolarização e capacitação para o mercado de trabalho para a população LGBTI em vulnerabilidade social. Acompanhe. O programa Transcidadania sofre alterações agora para que a qualificação para o mercado de trabalho já aconteça no curso do programa e as travestis e transexuais possam sair empregadas do tempo em que elas permanecerem durante o programa. O outro decreto é o decreto do nome social, fazendo com que todos os órgãos da Prefeitura e também as autarquias da Prefeitura usem o nome social da pessoa. Ainda com as mudanças, o programa Transcidadania passa a ter um comitê próprio com poderes deliberativos, o que deve ampliar a capacidade de criar e implementar políticas públicas. O decreto também institui o mês da visibilidade trans, 29 de janeiro. Rosiane. Obrigada, Vanessa. Aqui no Congresso Nacional, este assunto também entrou em pauta. Teve audiência, Mariana Jungmann acompanhou. O que você destaca ali da discussão, Mari? Pois é, Rosiane, a Comissão de Direitos Humanos trouxe vários ativistas e profissionais que trabalham com a causa LGBT. Um dos pontos que eles levantaram foi justamente que esse público tem conseguido alcançar seus direitos muito mais no judiciário do que aqui no legislativo, né? E aí a gente lembra que, por exemplo, a questão do casamento gay foi reconhecido no Poder Judiciário muito antes do Congresso Nacional conseguir aí aprovar um projeto sobre isso, né? Pois é, a gente vai continuar falando certamente deste assunto ao longo da semana, até por causa deste marco, né, da data. Esta semana é um assunto de extrema importância para a gente debater neste ambiente de poder, porque é uma questão de políticas públicas de respeito a esta população. No próximo bloco a gente volta com outras informações, muitas notícias do Poder Judiciário, novidades sobre a Lava Jato. Daqui a pouquinho eu volto já.